Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces. Tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, eu convido você a se inscrever aqui. É de graça, não custa nada. É só você clicar no botãozinho inscrever-se que você será inscrito. E também não esquece de ativar o sininho na opção todos. Assim, sempre que eu postar o vídeo aqui no canal, o YouTube vai te mandar uma notificação e você não vai perder nenhuma receita. E também deixar o seu joinha, o seu gostei, o seu like, que também é de graça, não custa nada e ajuda muito aqui. A receita de hoje é esse pão de calabresa, simplesmente maravilhoso, muito fofinho, muito leve, muito gostoso, fácil de fazer e essa massa não precisa ser sovada. Quer aprender? Bora lá cozinhar! E para essa receita, eu vou usar farinha de trigo branca comum, daquelas que não tem fermento químico. Vou usar 2 ovos inteiros, cada ovo desse tem 50 gramas cada, são 100 gramas de ovos. Vou usar açúcar refinado, vou usar leite em pó integral, é o famoso ninho. Vou usar fermento biológico seco, se você quiser usar o fresco, vai usar 3 vezes a quantidade. Vou usar leite integral, morninho, precisa ser morninho. Vou usar óleo e também sal. E essa receita é muito simples, muito fácil de fazer. É basicamente misturar tudo, mas eu começo dissolvendo o fermento. Então aqui na tigela eu coloco o leite morno, tem que estar levemente morno. Coloco o açúcar e também coloco o fermento. Vou misturar com a ajuda de um fouet ou um garfo por um minutinho até dissolver esse fermento. E depois de dissolver o fermento, agora eu coloco o leite em pó e vou mexer também por um minutinho somente até dissolver. E depois de misturar o leite em pó, eu dou uma leve batidinha nos ovos, coloco na tigela e também misturo. E aqui, gente, não precisa ficar batendo. Você vai mexer somente até misturar os ingredientes. Então, coloquei os ovos, vou misturar por uns 20 segundinhos, ó. Veja, já consegui misturar os ovos, já tá bom. Então, agora coloquei o sal, coloquei o óleo e vou misturar mais um pouquinho. E, gente, eu esqueci de falar para vocês que essa receita também vai manteiga. Eu esqueci de mostrar no começo do vídeo, onde eu mostro os ingredientes. Então, aqui eu estou usando 15 gramas de manteiga, que equivale a 1 colher de sopa daquelas colheres de medida padrão. Então, agora coloquei a manteiga, vou colocar a farinha. Eu gosto sempre de peneirar a farinha e vou colocando a farinha aos poucos. E essa massa, gente, ela é uma massa mais úmida, mais hidratada, mais molinha. Então, vá colocando farinha aos poucos, que como eu já falei em alguns vídeos, cada farinha absorve uma quantidade de líquido diferente. Então, essa massa, ela é uma massa mais molinha, ela gruda na tigela, ela gruda na mão, mas ela é assim mesmo. Eu vou mostrar para vocês o ponto certo, vou deixar na descrição do vídeo a quantidade exata que eu usei de farinha e a marca da farinha que eu utilizei para fazer essa receita. Então, ela vai ficar mais molinha mesmo, mas eu vou mostrar o ponto. Eu gosto dessa massa mais molinha para ela ficar uma massa mais leve. Então, não vá colocando farinha achando que a massa tá mole, senão essa massa vai acabar ficando muito pesada. E depois de colocar toda a farinha, ficou difícil de mexer com a colher, então agora eu coloco a mão na massa. Eu vou fazendo esse movimento, trazendo da ponta para o centro, até que não tenha mais farinha seca. Como eu falei, essa massa não precisa ser sovada, então eu faço esse movimento por 2 minutinhos, ó. E a massa já ficou assim, esse é o ponto dela. Então não tem farinha seca na tigela, a massa está bem molinha, gruda um pouco na mão e gruda na tigela. É esse o ponto. Então agora eu vou deixar a massa descansar aqui, fazer a fermentação até que dobre de volume. Eu vou cobrir com um saquinho próprio para alimento ou um pano de prato limpo e úmido. E vou deixar aqui até ela dobrar de volume.
Enquanto o pão está fazendo a fermentação, vou misturar o recheio. Aqui eu tenho calabresa moída que eu passei no processador, aquela calabresa defumada. Vou usar também mussarela que eu também passei no processador para ficar assim picadinha. Vou usar também requeijão, aqueles de copinho, mas se você quiser pode usar aquele catupiry de bisnaga. E vou usar orégano, que é a gosto. E olha que difícil preparar esse recheio, gente. É basicamente misturar. É só isso. Eu vou colocar tudo em uma tigela e vou misturar. E aqui, é claro, você pode usar o recheio que você quiser. Pode colocar frango, pode colocar presunto picadinho, pode colocar presunto em fatias, queijo em fatias. O pão é seu, você pode rechear como você quiser. Esse recheio ele fica um pouquinho firme, tanto que você aperta, você consegue até modelar. Então toma cuidado se você for usar algum ingrediente para não deixar ele muito mole, como algum molho ou muita cebola, para não alterar a textura da massa. E depois de 40 minutos, olha o tanto que o meu pão cresceu. Aqui tá bem quente, então ele cresce um pouco mais rápido por conta do calor. Tá bem fofinha, tá bem macia e já não gruda mais na mão. E aqui eu tenho um pouquinho de farinha que vou polvilhar um pouco por cima da massa e também na mesa para eu poder porcionar e separar as bolinhas. E aqui eu tiro o ar da massa, eu vou modelar ela em uma bola novamente para poder cortar. E eu vou usar um cortador, vou usar na verdade uma espátula para poder cortar. Então use uma faca, caso você não tenha uma espátula, use uma faca afiada para você não ficar rasgando essa massa. Então eu vou fazer porções de 90 gramas cada. Se você não tiver balança, faz a olho mesmo, não tem problema. E depois de porcionar toda a massa, então vou pegar as massinhas e vou bolear, vou fazer uma bolinha para facilitar na hora de abrir. Então pego a bolinha, vou fechando ela como se fosse uma trouxinha e boleio na mesa. Então vou fazer isso com todas as massas. Então boleio, vou deixar aqui do ladinho e vou fazer isso com todas as outras. Depois de bolear todas as massas, eu vou abrir com a ajuda de um rolo de massa, então passa um pouquinho de trigo para não grudar. Se você não tem um rolo de massa, você pode usar uma garrafa de vidro bem limpinha, lava bem, deixa ela bem limpinha e seca, ou pode embalar ela com plástico ou filme. Então aqui eu vou abrir a massa, não vou deixar o tamanho muito grande, vou deixar o suficiente para poder rechear e fechar. E atenção, não deixa ela muito fina, porque essa massa, ela não vai ter uma segunda fermentação. Então, ó, veja, ela não está muito fina, também não está muito grossa. Então, ela não vai ter uma segunda fermentação. Então, vou rechear, vou fechar, vou pôr na forma, pincelar o ovo e já levar para assar. Então, ela não vai ficar descansando para poder crescer. Então, agora eu vou rechear aqui, eu coloquei 75 gramas de recheio, mas aqui você pode rechear com a quantidade que você quiser. E veja que eu deixei o recheio mais no meio, não coloquei muito nas bordas, porque é para conseguir fechar. Então, eu só vou dobrando a massa para poder fechar e depois eu dou umas apertãozinhas, umas pinçazinhas, uns beliscãozinhos para poder fechar e essa massa não abrir. E eu vou colocar na forma com essa emenda virada para baixo, que é para ela não soltar, abrir quando estiver assando. Então, ela ficou assim, ó, ficou bem bonitinho, ficou parecendo um sabonete, mas ficou bem bonitinho. Então, vou fazer isso com todas as outras massas. E eu coloquei meus pães nessa forma que eu untei com óleo e farinha de trigo para não grudar. Aqui na minha tigelinha eu tenho um ovo inteiro batido com leite. Vou pincelar todos os meus pães, vou colocar um pouquinho de orégano por cima e vou levar para assar. Meu forno já está pré-aquecido a 200 graus e vai ficar lá de 25 a 35 minutos. Eu uso forno elétrico, então eu liguei somente a resistência de baixo. Se você for usar forno a gás, coloque os pães na grade mais alta para não queimar o fundo.
e observe, veja se deu 35 minutos, já está douradinho, é porque já está pronto. E depois de 35 minutos, os meus pães já assaram. Olha como eles ficaram bem douradinhos. Então agora eu vou deixar aqui sobre uma grade para eles esfriarem completamente. E aí eu volto para mostrar para vocês como que ficou por dentro. E esse é o resultado, gente. Os pães ficaram gostosos, macio, fofinho, bem leve e uma receita fácil de fazer. Se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e não esquece de ativar o sininho para sempre receber receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.